Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês. Satisfação enorme estar aqui no 13º podcast e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o nosso amigo Adriel Gael, né? Ele é uma grande figura aqui em nosso município, atuante aqui na área do jornalismo também, né? Diretor aqui da Folha Itaibense. Adriel, uma satisfação receber você aqui no dia de hoje. Muito obrigado pela sua disponibilidade de vir até aqui ao nosso podcast Itaíba no Caminho Certo. Wellington, eu quero agradecer a oportunidade. Boa noite a todos os nossos telespectadores, quem estiver acompanhando no YouTube, no Facebook. Te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo com o podcast, né? Oportunizando a sociedade itaibense a conhecer algumas figuras políticas e não políticas da nossa cidade. Isso é importante, né? Mais essa ferramenta de disseminação de conhecimento e uma ferramenta de debate, né? Então, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, parabéns para o presidente da Câmara Legislativa que teve essa ideia, o presidente que topou, né? Porque eu sei que não é só uma ideia de uma pessoa, não é um trabalho de só uma pessoa, é toda uma equipe por trás, é todo um trabalho que tem pessoas que não são vistas, né, nesse trabalho, né, igual nosso amigo Wellington que está aqui na técnica. Então, parabéns pelo teu trabalho e vamos lá, para esse podcast que eu creio aí que seja um podcast que muita gente esteja aguardando, né, tive a oportunidade de estar aqui esse fim de semana em Itaíba e estou aqui com vocês para a gente poder bater um papo sobre o futuro de Itaíba, sobre a política de Itaíba, política nacional, né? E estou à sua disposição aí para as perguntas, para a gente poder entregar um conteúdo bacana para o pessoal. Bom, Adriel, antes de a gente entrar em assuntos temáticos relacionados à política de Itaíba, eu queria saber de você um pouco da sua origem, da sua história, né? Eu queria que você explicasse um pouco à sociedade que está nos assistindo quem é o Adriel Gael, aqui da Folha Itaibense que todos nós conhecemos. Pô, Wellington, eu costumo dizer que eu sou o taibense mais itaibense raiz. Eu tava tendo essa discussão com um colega recentemente que muitos dos nossos jovens hoje, né, ao olhar sua certidão de nascimento ou seu RG, não poderão dizer que são itaibense, né, porque nasceram em Arco Verde, mas são itaibense de coração, tal. Inclusive eu. É uma crítica que eu faço, justamente da gente não ter um centro hospitalar aqui que oportunize as mães terem seus filhos aqui. Então a gente tem poucos filhos itaibenses. Então eu nasci aqui no sítio Queimada Redonda em 1984, eu já sou um cara com quase 40 anos de idade, com uma história longa de vida, sou filho de Heraldo da Banana, meu pai foi comerciante muitos anos aqui, sou sobrinho do Cleilton ali do bar do Wi-Fi, né? Então minha família é muito grande aqui. Só que como todos os jovens, o Adriel Gael teve que sair de Itaíba, teve que sair da sua terra para poder buscar oportunidade de emprego, de estudo, né? Para poder ao tempo voltar e mostrar para o cidadão itaibense, para o jovem itaibense, que é possível você trilhar outro caminho, é possível você sair dessa ordem da fortuna que te coloca uma roda da fortuna, né? E parece que você fica num redemoinho e se vê impossibilitado de olhar o mundo de outra perspectiva, por outro olhar, por uma outra visão, e dizer, eu posso ir lá fora, eu posso estudar, eu posso fazer uma faculdade, eu posso estudar, ser servidor público federal, igual eu sou hoje. Então eu fui para São Paulo aos 15 anos, né, literalmente 15 anos de idade, muito jovem. Aos 16 eu já estava morando sozinho em São Paulo, pagando meu próprio aluguel, já trabalhando, né? Aí em 2013 eu comecei a estudar para concurso público, morei 15 anos em São Paulo. Quando eu passei no concurso público do Ministério Público da União, que eu me tornei servidor público, fui para Curitiba, no Paraná. Tomei posse lá, a oportunidade que eu tive de trabalhar na Operação Lava Jato, né? A Lava Jato ela foi iniciada em 2014, né? E teve todo o seu curso aí. Aí depois eu pedi para sair da Lava Jato, fui para o Rio de Janeiro, morei 3 anos no Rio de Janeiro. Aí em 2019 tivemos uma oportunidade de disputar as eleições para o Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União, que é um sindicato de âmbito nacional, representa 16 mil servidores públicos do Ministério Público da União. Rodei o Brasil inteiro como diretor executivo do sindicato, conheço as 27 capitais do Brasil, então venho com uma bagagem muito grande. E nesse período que eu fui diretor executivo do nosso sindicato, eu fiquei em Brasília, morando 4 anos, e ainda permaneço em Brasília, agora fico indo para Brasília, voltando, né, para estar mais presente aqui em Itaíba também. A minha lotação de trabalho mesmo já está aqui em Arapiraca, justamente nesse projeto de poder voltar, ficar perto do meu povo, rever minha história, fazer novos amigos e reencontrar os amigos de infância.
Aí você falou aí sobre sua trajetória e falou um pouco também que trabalhou na Lava Jato, né? E aproveitando esse tema, eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro, Operação Lava Jato, seu primeiro livro lançado aí. Eu queria saber um pouco do que fala esse livro e como foi a experiência de lançar, né, esse primeiro livro aí da sua carreira. Bom, Wellington, tem uma frase que diz que todo homem tem que, na vida, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu digo que eu já fiz 2 desses passos, que é escrever o livro e já plantei diversas árvores, né? Ainda não sou pai, tenho muita vontade de ser pai e escrevi esse livro aqui, onde eu conto a minha experiência de ter trabalhado durante 3 anos na Lava Jato, lá em Curitiba, com todos aqueles procuradores, com o ex-juiz, hoje senador Sérgio Moro, né? Uma experiência muito enriquecedora, e é essa experiência que eu conto nesse livro. Eu trago um pouco da minha biografia, como um garoto saiu de Itaíba, de uma família extremamente humilde, que teve todas aquelas questões de pobreza, né? Uma família que por parte de mãe são 15 irmãos, por parte de pai são 4 irmãos. Como eu consegui furar essa bolha, né? E me tornar o Adriel Gael, que hoje retorna para Itaíba, para tentar vender essa história, para tentar mostrar para o jovem itaibense que é possível você furar essa bolha. Então, o Operação Lava Jato Lula me trouxe até aqui. Ele recebe esse título justamente porque a Operação Lava Jato ela foi literalmente cunhada e focada na figura do atual presidente da República, né? Na época era ex-presidente, né? E eu falo porque esse título é quando eu chego e digo que as políticas públicas de inclusão social do primeiro e segundo governo Lula me possibilitaram. Eu sou um filho do ProUni, né? Em 2004, quando eu terminei meu ensino médio em São Paulo, com 20 anos, eu não tinha condições de pagar uma faculdade. O que me possibilitou a ter acesso ao nível superior foi o ProUni. Eu sou daquela primeira turma dos bolsistas do ProUni. Então, ali eu fui galgando, depois entrei na Universidade Federal de São Paulo para cursar História, e hoje eu sou um estudante de Direito de 4 períodos, que é um curso que eu sempre tive vontade de fazer, só que como a nossa vida a gente traça, eu gosto de planejar muito, inclusive minha vida pessoal, só que nem tudo sai conforme planejado, né? Outras situações vão entrando, e a minha faculdade de Direito foi ficando pelo caminho, e hoje eu tive a oportunidade de voltar a estudar Direito, estou cursando o 4º período, aí justamente para trazer mais conhecimento e ser um cidadão pronto para entregar todo esse conteúdo para a sociedade. Muito bem, Adriel. Adriel, agora eu queria falar um pouco sobre a Folha Itaibense. Você é diretor, né, comanda as matérias da Folha Itaibense e é uma importante página aqui para o nosso município, é a maior página que nós temos de informação, né, de política. Eu queria saber a importância que tem hoje a Folha Itaibense ao levar informação a todos os cidadãos itaibenses da nossa cidade. Qual a importância que você destaca da Folha Itaibense? Wellington, muito boa essa pergunta, porque você me possibilita agradecer aqui. A Folha Itaibense só existe porque existiu a Painel Itaibense. O nosso saudoso GG, muito pelo contrário do que as pessoas pensam, a gente conversava, a gente batia o papo, eu tinha um WhatsApp dele, quando eu vim aqui nós nos reuníamos e conversávamos sobre toda essa situação política de Itaíba, né? Então, deixo aqui o meu sentimento a essa perda que a sociedade itaibense teve, e foi o fato da Painel existir que eu lancei a Folha, né? Ele tinha uma pegada mais alinhada ao governo municipal e eu sentia falta de uma outra página que fizesse o outro trabalho, que é um jornalismo um pouco mais investigativo mesmo, né? E aí a gente ficava debatendo, era muito legal nossos debates. Então deixo aqui a família do GG, né, os meus sentimentos, a perda, eu nunca tive a oportunidade de falar isso publicamente, então deixo aqui. A Folha, Wellington, hoje, como você bem colocou, ela acabou se tornando o maior veículo, né, local de informação. Eu tenho intenção de que ela cubra todas essas 4 cidades da nossa região, né? Conforme ela for crescendo, é inevitável que a gente vá cobrir a política de Manari, Tupanatinga e Inajá. Hoje ela está com quase 15 mil inscritos, um engajamento muito grande. Eu produzo todo o conteúdo da Folha, é feito a 4 mãos por mim, né? Tem uma equipe muito diminuta de uma única pessoa que me ajuda, mas faz parte, né, do processo de crescimento de uma página hoje no Instagram. Você, como citou aí, um jornalismo investigativo, né? Você citou essa frase aí. Como é adotado o estilo, né, de fazer o jornalismo ali da Folha? Eu queria saber, né, que você adotará esse mesmo estilo
com mudança de governo municipal, hoje é Regina, mas se amanhã for, por exemplo, o Rogério, o seu Valdo, o Heraldo, você adotará a mesma linha que adota hoje em relação ao governo Regina, fazendo essa investigação, olhando ali, né, toda a questão da gerência pública, da coisa pública, você fará essa mesma linha, né, investigativa em outros governos? Wellington, todas as oportunidades que eu tenho dito, Wesley, todas as oportunidades que eu tenho falado com relação à página, eu tenho dito que eu permanecerei, Wesley, com essa pegada. Só o que acontece? Não sou eu que tenho que me adaptar ao governo. O governo que tem que se adaptar quando surge um jornalista com esse perfil, alguém com esse perfil. Eu tenho conversado e dialogado com todos os atores políticos de Itaíba hoje, Wesley. E eu dito, não recuarei. Recebo pedidos muitas vezes de eu tirar matérias do ar, não retiro. Eu retiro matéria do ar da Folha quando é alguma coisa que envolve alguma questão de acidente, né, violência, que a família não gosta, aí a família direto que procura, eu retiro. Mas quando é coisa envolvida a política, é um contrato, é uma denúncia que eu fiz, eu não retiro. Não é à toa que eu respondo hoje 9 processos, né? Então, assim, eu não retiro, eu falo, ó, o espaço está aberto, se você quiser fazer uma nota de esclarecimento, eu tenho todo o prazer em divulgar. Nunca neguei publicar uma nota de esclarecimento de ninguém. Então, eu pretendo continuar com esse jornalismo investigativo, seja qual for o governo. Não sou eu que tenho que me adaptar ao governo, é o governo que tem que se adaptar a esse jornalismo, porque as coisas mudaram. Não dá para fazer política como a gente fazia na década de 60, 50, 80, né? Intimidando as pessoas. Eu não me permito ser intimidado. Eu não me permito que as pessoas venham e falem, Adriel, tire isso. Eu falo, cara, não vou tirar. Aí quando é uma coisa que envolve um parente, um acidente, alguma coisa que a gente acaba publicando e a família vem e pede para tirar, eu tiro. Porque aí eu entendo que é uma coisa de sentimento, é uma coisa em uma outra situação. Então, com certeza, a Folha Itaibense ela vai continuar com essa pegada, investigando contratos de licitações, investigando a gestão, cobrando asfalto, cobrando iluminação pública, saúde, saneamento. Tudo isso vai continuar, seja seu Valdo, seja a Rogéria, seja um candidato, um possível candidato da atual gestão, a cobrança será a mesma. Eu fiz essa pergunta no sentido que eu acredito que a nossa ideologia, nossa maneira de pensar não deve, né, interferir na nossa maneira de fazer o jornalismo. Eu acredito que tem que ter essa independência. Então é muito importante que você realmente siga com essa pegada mais investigativa e levar aos cidadãos itaibenses esses fatos que muitas das vezes eles desconhecem. Né? Então é muito importante isso. Eu costumo dizer, Wellington, que na verdade eu torno mais público aquilo que já é público. Os contratos de licitações estão todos no portal Tome Contas do Tribunal de Contas de Pernambuco, às vezes no próprio portal da Transparência do governo municipal. Só que eu dou uma outra amplitude, né? Eu escrevo um texto mais leve, às vezes com uma linguagem mais simples, não tecnocrática, e as pessoas conseguem entender. Quando eu divulgo que Itaíba está endividado em 184 milhões, é diferente. Qual cidadão itaibense teve essa curiosidade de ir no site do Tesouro Nacional e consultar a dívida do município atualmente? Então é muito pouco. Então eu costumo dizer que eu já torno aquilo que é público, o que facilita a minha vida, né? Mas volta e meia as pessoas ficam descontentes e acabam indo para enveredar ali a entrar com processo contra a minha pessoa. É normal. Eu até, inclusive, quero deixar aqui registrado que nunca sofri qualquer tentativa, seja por parte de governo, de ninguém, no sentido de querer me intimidar, se você continuar com essa pegada. Nunca recebi qualquer ameaça de ninguém e espero que assim continue, né? Porque o trabalho que eu venho fazendo é um trabalho que ele requer coragem, requer conhecimento, às vezes tempo, né? E você pegar um contrato de licitação e entender o que aquele contrato diz, que é feito por advogados, por pessoas especializadas, formalizado ali entre a Lei 8666, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101, não é qualquer cidadão que tem esse conhecimento de fazer isso. Então eu pego aquilo que já é público e torno numa linguagem mais simples. Então, Wesley, é esse, vai continuar. A Folha Itaibense veio para ficar, seja qual for o gestor, a não ser que aconteça algo comigo, né? Alguma fatalidade, mas está aí para continuar. Infelizmente, eu acho aqui que o diretor da Painel, ele cometeu uma falha que eu não cometerei, né? Hoje eu tenho pessoas que têm as senhas da Folha Itaibense,
né? Se alguém um dia quiser continuar com esse trabalho, né, fica a página aí, alguém da família e tal, porque não é todo mundo que tem esse perfil, né? Então ele deveria ter compartilhado a senha à época para alguém, porque era uma parte importante também, né, ter o contraponto, né, ter as duas pessoas, né, se debatendo ali. É isso, Adriel. Adriel, você citou aí em relação à dívida de 184 milhões, né? Eu queria que você detalhasse mais, explicasse para a gente essa questão da dívida, que Itaíba está endividada, isso todo mundo já sabe, né? Isso veio muito à tona com o próprio decreto que a prefeita fez há 2 meses atrás de contingenciamento dos recursos públicos, né? Eu queria que você aprofundasse mais, trouxesse aqui para a gente como está essa dívida e qual é a real situação econômica de Itaíba. O engraçado do decreto, né, que houve o decreto, mas a gestora do município continuou viajando a Brasília, né? Então, contrariando o próprio decreto, né? Eu ainda não tive a oportunidade de entrar no portal da transparência, ver se houve pagamento, para verificar se houve pagamento de diárias nesse período. Então, assim, essa dívida eu venho acompanhando, porque assim, é tudo muito difícil de achar. A gente acha assim, tem que ter toda uma técnica de pesquisa. Aí me veio a curiosidade e falei, vou ver quanto que está a dívida, se eu consigo consultar a dívida dos municípios, né? Porque depende da transparência do governo nacional, né? Do governo federal. Aí eu achei a dívida. A dívida, majoritariamente, ela é composta por um contrato que chama muita atenção, que foi firmado em 2021 no valor dos 182 milhões de reais. E já sobre o governo da atual gestora, né? Então a gente olha lá, quando soma outras dívidas, em sua maioria, ela é composta por contratos, tem um do contrato da gestão anterior, que é um pouquinho, que é um financiamento do IPREV, e essa dívida maior de 184 milhões, o sistema do próprio Tesouro Nacional, ele não detalha o que compõe esses 182 milhões. Né, o que compõe? Não há esse detalhamento. E cabe, né, à Câmara Municipal de Vereadores, que é o poder fiscalizador, que é quem tem competência para isso, agora tentar descobrir, né, ir até Brasília, ver lá no Ministério da Economia, oficiar a gestora para que ela entregue o que compõe essas dívidas do município, porque a maioria dos contratos foi feito de 2017 para cá. Só tem um que é de 2013. Então, majoritariamente tem um contrato com a CELP, né, de empréstimo, tem um contrato de refinanciamento de dívida do próprio IPREV, e esses 182 milhões que a gente não consegue detalhar. Então, a gente não tem o que é composto essa dívida, se é um montante de dívida e foi refinanciada, foi repactuada, né, ou se é algo novo que é de agora. Então, ela mesma pode vir a público, inclusive a gestão, né, e dizer, essa dívida que vocês estão sabendo, recompõe disso, porque se está no site do Tesouro Nacional é porque a dívida existe, né? Eles não iam colocar uma dívida para o município que não existe, né? E aí a gente tem essa questão do empréstimo de 5 milhões, que é toda uma outra história. Sim, é outra história que eu quero também que você faça essa avaliação, né? Foi passado aqui na Câmara de um jeito até meio que a gente pode fazer alguns questionamentos da forma que ele foi passado aqui e no momento, né, que foi votado aqui no momento que justamente estava esse decreto em vigor e 5 milhões é mais um endividamento que o município ganha. Eu queria que sua avaliação sobre esse projeto aí dos 5 milhões que repercutiu bastante em nossa cidade há alguns meses atrás. Pois é, Wes, assim, primeiro agradecer a atuação de 3 vereadores aqui da casa, né, que foram em cima, o Di Dias, o Gessé e a professora Dinha. O que me chama a atenção nesse empréstimo é que ele tem um empréstimo pretérito de 10 milhões. E aí o pessoal fala, o empréstimo de 10 milhões não saiu. Realmente não saiu. Mas se você entrar no site do Tesouro Nacional, ele está lá sobre a avaliação do credor. Ou seja, a Caixa Econômica ainda está avaliando se aprova esse empréstimo ou não. Será que há algum documento que está faltando? Será que, por exemplo, eles inclusive já protocolaram o pedido dos 5 milhões? Será que pode sair 15 milhões? Aprova os 10 que está pendente e esse novo pedido de 5 milhões? Então, realmente, os vereadores aqui têm que ficar de olho, porque pode ser uma jogada da gestão, né? A gente disse que os 10 milhões não saiu, porque a própria gestão pode pedir
a desistência desse empréstimo. Porque tem um empréstimo de 5 milhões do finalzinho do ano passado que eles protocolaram e eles mesmos pediram a desistência. E do de 10 milhões eles não pediram a desistência do empréstimo. Então isso chama atenção. A gente tem um grande risco de sair 15 milhões de empréstimo. Por quê? Está legitimado. A casa aprovou, né, os 2 empréstimos, tem a lei, ela editou a lei para 10 e agora para 5 e pode sair ao invés de 5, igual eles estão querendo, dizendo e vendendo, os 10 milhões. Então, se você entrar lá no site do Tesouro Nacional, você vai ver, tem 10 milhões que está pendente de avaliação da Caixa, está com o credor avaliando, então pode ser algum documento que esteja faltando e já está protocolado o empréstimo de 5 milhões. A votação em si, na Câmara de Vereadores, foi daquela forma assodada, né? Então, o Executivo muito pressionando, com certeza, os parlamentares, né? O que é uma pena. Eu costumo dizer que o Legislativo tem que ter sua independência. Eu não sou contra o Legislativo ter um diálogo com o Executivo. O que eu não acho legal e não acho saudável para a democracia é o Executivo ser uma extensão, o Legislativo ser uma extensão do Executivo, como se o Executivo comandasse a casa. Isso é uma maldade tremenda com o sistema democrático, com o voto do eleitor, porque a gente tem um Executivo para executar, colocar a cidade em ordem e tal, e tem um legislativo justamente para ver como que faz esse trabalho, como que é gasto o dinheiro público que entra mensalmente, né, da educação, da saúde, da assistência social, nos cofres do município. Por exemplo, agora entrou uma emenda do ex-deputado federal Ricardo Teobaldo para a Secretaria de Assistência Social de R$400 mil. Entrou no mês 6. Quem vai fiscalizar esses R$400 mil? Agora, né, tem essa questão dos 5 milhões. Recentemente entrou 258 mil da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei específica, tem que abrir um edital para poder privilegiar os produtores culturais do nosso município. É o rapaz que dá aulinha de capoeira, é uma pessoa que tem um cineminha ali que consegue pôr um cinema na praça ou uma salinha de cinema. Então, assim, uma pessoa que produz um doc sobre Itaíba. Vamos fazer um documentário sobre Itaíba de 15 minutos, 20 minutos contando a história aqui, pega faz um roteiro, tal, grava. Tem gente competente para fazer isso aqui agora. E esse dinheiro da Lei Paulo Gustavo é justamente para fomentar tudo isso, a cultura local. Eu não posso usar o dinheiro da Lei Paulo Gustavo para trazer um artista de renome nacional e dizer que isso é cultura local. Não é, entendeu? Então, assim, tem que ficar muito de olho. E, assim, os vereadores foram até o Ministério Público Federal. Aqui eu faço a minha crítica ao Ministério Público Federal. Eu entendo que há uma leniência da promotora de justiça lotada atualmente aqui no município de Itaíba. Eu faço muitas denúncias, eu mesmo protocolo minhas denúncias, eu mesmo faço os recursos quando ela arquiva e sobe para Brasília. E ela tem tido um posicionamento de que o denunciante tem que produzir provas. Se eu estou com uma suspeita de que há um crime, seja ele uma improbidade administrativa, uma corrupção com o dinheiro público, uma malversação do dinheiro público, eu procuro o Ministério Público, que é quem o legislador constituinte entregou o poder de abrir um inquérito civil, de propor uma ação civil pública, né, de investigar. Não cabe ao Ministério Público pedir para mim os documentos de prova, porque eu oficio aqui a prefeitura pedindo um contrato de licitação, eles não me entregam. Eles não me entregam o fundamento com base na lei de acesso à informação, requeiro o contrato número tal, em sua completude e tal. Não me entregam. Aí a promotora de justiça vem, não, você tem que me entregar as provas. Doutora, a senhora que tem os instrumentos, a senhora que representa o Ministério Público, de pedir essas provas, porque a senhora acha que eu não peço? Eu peço, só que eles não entregam. Então, a gente está num embate aí, eu com o Ministério Público, é normal esse embate, né, entre alguém que tem conhecimento, sabe, com o Ministério Público. Ela se defende dizendo que o Ministério Público, às vezes, é usado para fazer politicagem. Eu não vejo dessa forma, né? Quando você procura o Ministério Público, é justamente porque todas as ferramentas que você tinha disponível já não estão sendo suficientes, né? Então, assim, todo cidadão tem direito de chegar na prefeitura e pedir qualquer contrato de licitação. Tem a lei de acesso à informação. Eu faço pelos meios formais, oficio, não entrega. O telefone da prefeitura, às vezes eu preciso falar, não atende. Então, que transparência é essa? Que gestão é essa que não dá atenção, né? Então, assim, infelizmente, a gente está nessa situação com o Ministério Público. Espero que a doutora, que está aqui lotada atualmente como promotora de justiça na comarca de Itaíba, tenha consciência, né, de que a gente vem com essa questão de cobrança, não é para fazer politicagem, é para a gente colocar a gestão nos eixos, né? Para a gente colocar a gestão nos eixos e ver que tem alguém cobrando, tem alguém fiscalizando. Te dou um exemplo, a SW4, duas alugadas a R$24 mil por mês a R$500 mil por ano. Trocaram, agora estão andando de veículo Fiat Toro, né?
Que eu já acho um absurdo, carro de luxo alugado com dinheiro público, né? A SW4 custa R$ 500.000. Aí por que não compra um SW4 para o município? Aí fica alugando, em 3 anos, quantas SW4 você comprou? Entendeu? Então é isso que a população itaibense tem que ficar ciente, né? Que o dinheiro entra, o município não é um município pobre. Quero falar aqui para o cidadão itaibense, Itaíba não é um município pobre. Vendem essa história para vocês de que a gente tem recurso, mas não é verdade. Itaíba, só o orçamento desse ano é de R$ 112 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Se aplicado da forma como tem aplicado, nas coisas corretas, né, fechando o ralo que tem aberto na prefeitura, infelizmente parece que o nosso município se tornou um quintal de Arco Verde, né? Eu digo, aonde eu estou, Itaíba se tornou um quintal de Arco Verde, né? Vários contratos aqui sendo feitos em Arco Verde, servidores lotados aqui que vieram de Arco Verde, tirando a oportunidade dos cidadãos itaibenses, de emprego do cidadão itaibense, porque o executivo, a prefeitura, ela é um importante agente empregador, né? Então eu tenho uma empresa que licita 6 milhões de reais com a Secretaria de Educação, mas não paga os salários dos motoristas, né? Aí eu vou lá, faço uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, o que é que ele faz? Registra os motoristas, paga os 3 salários atrasados, me processa, que é de praxe, né? Registra os caras, paga 13º, organiza, é para fazer o certo, né? Então os meninos inclusive são muito gratos, porque me procuram, eu vou lá, o bicho está errado, aí eu uso os instrumentos que eu tenho de conhecimento, Ministério Público agora do Trabalho, ainda não fiz denúncias ao Ministério Público Federal, porque ainda não quis envolver o Ministério Público Federal, tento o Ministério Público aqui por meio da Promotoria de Justiça, mas está difícil às vezes. Bom, e essa cobrança toda que você faz através da Folha vem rendendo vários processos, como você mesmo citou. Em que pé está esses processos, Adriel? Qual é a quantidade de processos, o número de processos e que pé está? Já você vem ganhando, perdendo? Como é que está essa relação desses processos aí? Pô, Wesley, eu costumo dizer que o processo ele é bom. É bom porque ele substitui a intimidação, a ameaça, entendeu? Então, assim, hoje eu já respondo 9 processos movidos pela gestão ou por empresas que fizeram contratos de licitações aqui, né? E o processo, quando ele é protocolado na justiça, né, as partes têm que se defenderem, né? Até o ex-deputado, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Rodrigo Novaes, me processou pedindo R$ 30 mil de indenização por danos morais, porque na época da eleição ele se referiu a uma candidata aqui do pleito de uma forma pejorativa, que eu considerei machista mesmo, e fui às redes sociais e falei, ó, foi machista, grosseiro com uma mulher que disputa uma eleição. Ele não gostou, me chamou no WhatsApp, pedindo para eu tirar o vídeo do ar. Falei, deputado, sinto muito, não vou tirar, que é aquilo que eu falei para você. Se o senhor quiser fazer uma retratação, o espaço está aberto. Ficou putinho lá, vou te processar. Fique à vontade. O processo está rolando, ele agora virou conselheiro. Eu entendo que o objeto perdeu, porque era um objeto relacionado a cunho eleitoral, né? Então perdeu o objeto, provavelmente é um processo que eu ganho, né? São 9 processos ao todo, né? Então a gente recentemente ganhou mais um de uma empresa de Arco Verde que me processou, olha só. Porque eu fui lá, tem um contrato de R$ 1.800.000, chama a atenção pelo valor, pesquisei o endereço no Google, que é o pai de todas as pesquisas hoje, me dá lá um endereço, uma portinha, em um bequinho em Arco Verde chamado Beco do Mijo. Fui lá e fiz um vídeo, ó. A empresa licitou R$ 1.800.000, a empresa parece que não tem condições de ter um contrato desse porte, fica localizado numa rua chamada Beco. Se sentiu ofendidinho, maculou o nome da empresa. Não, pô, eu fui pelo que o Google me dá. Qualquer cidadão que for fazer uma matéria relacionada a esse contrato, a primeira coisa que ele faz é pesquisar o endereço da empresa, para ver se ela tem sede física. Se o Google está me entregando que o endereço fica localizado no Beco do Mijo, eu não tenho obrigação, né, de fazer de outra forma. Aí o juiz não reconheceu o pedido de R$ 10 mil de indenização, que eles estavam pedindo por danos à imagem da empresa e tal. Só que foi uma decisão de primeira instância, eles podem recorrer ainda. E os outros processos estão rolando, né? Tem um processo que tem uma audiência marcada com a gestora do município para o mês que vem, né? É uma audiência, ela, meus advogados, os advogados dela, né? Justamente um processo no qual eu denunciei e já chegou para mim por fontes seguras, né, da administração, que realmente ela recebia os 2 salários, o salário de prefeito e o salário de professora, e a Constituição é clara. Quando você é eleito prefeito e você é servidor público, você tem que se afastar do seu cargo
público e assumir o seu cargo de prefeito e optar pela melhor remuneração. Você não pode... Tanto que a Raquel Lira, ela foi prefeita de Caruaru, agora é governadora, ela nunca recebeu os salários dos cargos eletivos. Ela sempre ficou com o salário do cargo público dela, que se não me falha a memória, é delegada de polícia ou é promotora? Procuradora. Procuradora, né? Ela sempre ficou com o salário de procuradora, que é mais vantajoso, né? Então, aqui no município, eu entrava no portal da transparência e desde 2017 eu via folha de pagamento de prefeita, beleza, a remuneração lá foi 17, depois foi para 18 mil, agora está 20, e uma folha de pagamento de professora, de 4 mil e poucos reais. Eu falei, gente, ela está acumulando, não é possível. Porque se fosse uma vez ou outra, eu falei, deve ter sido uma gratificação que foi paga ao cargo de professora, não, mas todos os meses. Fiz a denúncia, a promotora, normalmente com aquela posição leniente, pediu que eu apresentasse provas. Doutora, as provas que eu tenho é o do portal da transparência. Aí ela arquivou, eu recorri do arquivamento, eu preciso no mínimo que o Ministério Público peça ou a quebra de sigilo bancário da prefeita, que eu acho que é mais grave, precisa de uma ação judicial para saber se entrou, né, os créditos dos 2 salários, né, porque isso configura improbidade administrativa. O Ministério Público entra com ação de improbidade administrativa, pedindo a condenação em improbidade administrativa, a prefeita pode ficar inclusive inelegível e pedindo a restituição dos valores recebidos a mais aos cofres do município. Ou ela, no mínimo, o básico, pedir o extrato da conta da prefeitura, que é público. E no dia do pagamento, ver se tem 2 créditos saindo para a conta da prefeita. Não precisa nem chegar e quebrar o sigilo bancário da prefeita, né? Só que a promotora não, me apresente as provas. Doutora, em dezembro, a prefeita recebeu, de 2022, 2 13º salários, um contra-cheque de 54 mil reais. A senhora quer mais prova que isso? Né? Então, assim, é nesse ponto que a gente está tendo esse embate com o próprio Ministério Público, né? Nesse ponto. E aí eu me sinto à vontade de ter esse embate porque eu estudo, tenho conhecimento, então não fico com certos medos que as pessoas falam, o Ministério Público é a promotora de justiça. Ela tem as atribuições dela, tem a independência funcional dela, né? E é uma servidora pública como qualquer outra, e tem um órgão fiscalizador que é o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Que se ela cometer alguma falta grave nas suas atribuições, nas suas funções, seja mesmo até de omissão, cabe uma representação contra qualquer promotor, não só ela, né, do Ministério Público, né, contra a sua atuação no próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Adriel, partindo agora para outra vertente da nossa entrevista, com todas essas cobranças, com todo esse envolvimento seu na área política do nosso município, você tem alguma pretensão política para 2024? Pois é, Wesley. Quando eu comecei a retornar para Itaíba, a galera criticava muito, falando que o Adriel não era daqui. O menino nem é daqui, o que está fazendo aqui se metendo na nossa vida? Eu acho que hoje você me deu a oportunidade de eu esclarecer que eu sou itaibense, nasci pelas mãos da minha avó, parteira de primeira mão, né, aqui no sítio Queimada Redonda, já na divisa com Alagoas, e na década de 90 a minha família se mudou e se estabeleceu aqui em Itaíba. Uma candidatura, muitos colegas, muitos parentes, né? Você vai ser candidato, você não vai ser candidato? Obviamente que a pretensão há, mas eu só vou decidir efetivamente quando eu ver como que vai funcionar o próprio quadro político do município, que está muito aberto, né, para a questão do executivo, né? A gente tem aí umas 5 candidaturas postas, né? Então está tudo muito solto, e se eu for realmente ser candidato, né, nessa pretensão de eleito, voltar para Itaíba e trabalhar por Itaíba. Tem muita gente já vendendo fake news. O Adriel não mora aqui, o Adriel eleito vereador não vai ficar aqui. A minha pretensão é justamente essa. Eu gostaria de ter mais tempo de estar aqui, visitar sítio, visitar... Só sou eleito vereador, tenho diversos projetos que eu quero tentar passar nessa casa. Vi uma mente oxigenada, que já tem essa experiência de ter morado 15 anos em São Paulo, 3 anos em Curitiba, 3 anos no Rio, 4 anos em Brasília. Eu costumo dizer que eu fiz uma pós-graduação, um mestrado em Brasília, né? Lá, convivência com senadores, deputados federais. Se você entrar nas minhas redes sociais, você acha a foto eu com as mais altas autoridades da República, né? Desde o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ao procurador-geral da República, hoje ainda o doutor Augusto Aras, né? Então, é esse perfil que eu quero trazer. Agora, resta saber se o cidadão itaibense, o eleitor itaibense, está disposto a dar uma oportunidade a esse perfil.
A gente precisa de mudança na nossa vida? Precisa, mas a gente muda fazendo as mesmas coisas? Eu me torno servidor público federal nos concursos mais difíceis que existe hoje, sem estudar para a prova? Eu me torno advogado sem fazer uma faculdade de direito? Eu me torno a minha saúde bem sem fazer exercício físico? Não. Então o eleitor itaibense, né, a população itaibense, só vai ter mudança se ele mudar o voto, se ele aprender a forma de votar. Então trocar a situação, vamos ver e ver se esse perfil é o perfil que a gente quer. Então não dá para cobrar mudança votando da mesma forma. Então, como que eu quero mudança no meu legislativo municipal se eu voto igual a 4, 5, 6 eleições? Então, o pessoal tem que esclarecer. Tem toda uma problemática aqui, né? Da questão da população ser muito carente, a questão do perfil do vereador assistencialista, né? Que é muito forte, o que implica muito na pretensão de um futuro vereador que queira ser candidato, né? Então, assim, a pretensão existe, eu não vou lançar a minha pré-candidatura agora. Se eu fizer essa pré-candidatura, vai ser lá para janeiro do ano que vem, né? Eu vou deixar esse cenário político para o Executivo Municipal se consolidar mais. Assim, você tem uma pergunta que eu já venho fazendo a alguns outros entrevistados. Você tem alguma referência política para você, a nível municipal ou nacional, uma pessoa, um homem público, uma mulher pública que você vê, poxa, aquele cara ali, eu me espelho nele, acho ele como um exemplo para mim. Você tem alguma referência política hoje, Adriel? Bom, cara, assim, no município, como eu saí muito jovem aqui, eu tenho muita lembrança, assim, porque ainda peguei um pouco da gestão dele, mas é uma lembrança do final do Heraldo Barbosa, né? Eu lembro que eu, criança, eu ia para os comícios e gostava muito de ver o Claudiano falando. Aquilo me encantava. Pô, como que esse cara consegue falar? Me encantava de alguma forma, sabe? Como que esse cara consegue falar no microfone desse jeito e tal? Aquela piquitinho assim. Hoje, no cenário político atual, eu admiro muito assim, o meu próprio tio Jorge, que ele vem de uma liderança aí política já de 2 mandatos, foi o vereador mais votado, então porque tem uma aprovação da população, né? Dialogo muito com ele, converso. A Câmara está bem composta aí de vereadores, obviamente a gente precisa oxigenar, isso aqui não é nenhum demérito aos colegas, eles entendem que quem está no Legislativo, né, é uma passagem. A gente não passa por uma casa legislativa pensando em ficar 20, 30 anos, né? É natural essa renovação. Tem a música do Belchior que fala, o novo sempre vem. Então, quem está, precisa estar apto à chegada desse novo, né? No âmbito nacional, cara, são tantas personalidades, eu gosto muito do perfil do Getúlio Vargas, toda aquela parte que ele fez. Essa semana mesmo eu estava assistindo um documentário sobre ele, né? O Juscelino Kubitschek, essa parte de eu ter morado em Brasília também me agrada muito, então... Tenho uma admiração tremenda pela história do presidente Lula, né? Um cara que sai daqui do interior de Pernambuco, né? E se torna o que se torna, com todos os percalços, com todas as acusações de corrupção que todo mundo acaba, né, nessa vida política enfrentando, né? Mas não é fácil, assim, ser eleito 3 vezes presidente da República, fazer a sucessora, né? Isso é muito histórico, né? E eu vejo com problema também que eu sou partidário de que não tenha reeleição, eu sou partidário de que tem que renovar mesmo, tal, e vejo com todos os problemas essa questão, né? Por exemplo, eu acho que ele não tem que ser candidato em 2016, tem que dar oportunidade para outro, já está um senhor de idade, igual o Fernando Henrique fez. Olha que história bonita o Fernando Henrique fez, foi, né, presidente de 2 mandatos, e agora tá tranquilão, né, é convidado para jantar, para lá, nessa questão de querer ser, né, presidente de novo, assim, em 2026, que ele falou que não disputaria a reeleição, né, e agora já fala o contrário. Eu entendo um pouco preocupado. A galera fala, o Adriel é lulista, não consegue fazer crítica. Faço. Vejo muito problema dentro do PT, vejo muito problema na condução do governo, erros, acertos, como todos os governos têm, né. Então, assim, o cenário é cheio de bons exemplos, né, mas é isso, assim, a minha pretensão indo por esse caminho da política, é ficar sempre talvez no legislativo, nunca mirei executivo. Acho muito bacana quem tem esse perfil, mas não é o meu perfil, porque eu acho que é um perfil burocrata, tecnocrática, e eu preciso estar mais livre. Eu gosto de ter essa questão do diálogo, essa questão do convencimento, né, por meio de proposta, por meio do diálogo, né, da palavra mesmo, convencer a pessoa. Então, é isso, assim, se o Adriel Gael entrar na vida pública, né, no sentido que hoje eu sou um servidor público, é uma outra relação com o Estado brasileiro, estatutária, né,
entrando na vida pública político-partidária e conseguindo trilhar um caminho, espero fazer uma excelente história, uma excelente e brilhante carreira. Não pretendo me perpetuar na Câmara de Vereadores, né? É só uma passagem para ter uma experiência. Inclusive, né, Wellington, recusei convites, né? A minha ligação com o Itaíba é tão grande porque eu enxergo uma política de uma forma, cara, que a política é um instrumento de mudar a vida de um povo. Com certeza. Eu recebi convites para ser deputado federal pelo PT em São Paulo. Né? Caciques do PT, Adriel. São Paulo é a menina dos olhos porque são 70 vagas para a Câmara, né? Você não quer ser deputado federal, você trabalhou na Lava Jato, a gente pode explorar isso. Falei, cara, se eu entrar na política é para fazer algo pelo meu povo. Eu preciso começar de baixo. Eu quero fazer a escada. Quero começar como vereador, 1 a 2 mandatos, depois tentar se for, né, conseguir tentar um deputado estadual, depois um deputado federal. Quero começar de baixo. Eu não quero pular etapas. Aí fui líder estudantil na época que estudei na Universidade Federal. Tudo isso você vai criando bagagem. Porque é muito complicado, né? A gente tem que tomar cuidado porque assim, o cara chega de paraquedas, mas é jovem, tem um perfil jovem, mas tem um cacique por trás. O cara não tem independência, né? Tem alguém, praticamente é uma marionete, não anda com as próprias pernas, né? Realmente. Então tem que ter muito cuidado com isso também. Realmente é um ponto que eu vejo muito, né? Pessoas aí se vendendo como um jovem que vem renovar, mas infelizmente tem alguém por trás manipulando e não representa nada de jovem na política, né? Adriel, você já falou algumas coisas sobre a Câmara aqui municipal. Agora eu queria saber de você a avaliação completa sobre os trabalhos dessa casa, no que precisa melhorar, no que precisa avançar, sobre os quadros políticos que nós temos aqui, se precisa melhorar mais. Eu queria saber a sua avaliação, principalmente focado nos trabalhos. Essa Câmara de Itaíba está se comportando bem? Como você avalia aqui os trabalhos da casa e qual ponto precisa realmente melhorar? Bom, eu vejo mudanças, avanços importantes. Por exemplo, a possibilidade nessa gestão do atual presidente de criar esse podcast, ter feito a transmissão ao vivo, que permite nós que estamos fora acompanhar, né, o trabalho do Legislativo. Critico, né, e aqui é uma crítica ao eleitor itaibense mesmo, a pouca representatividade feminina. Né? Então, assim, a gente de 11, a gente tem só uma mulher. Então, é muito pouca representatividade feminina na Câmara. E, assim, os vereadores em si, eu não quero entrar, mantenho um bom relacionamento com eles. Eu vejo que tem algumas questões de brigas internas que estão se tornando públicas que não precisavam. Né? Acaba deixando maculada a imagem da Câmara, né? O eleitor fica ressabiado, né? Eu entendo e preciso que os vereadores entendam que às vezes a minha crítica ao próprio Legislativo não é uma crítica pessoal, né? É normal, né, você fazer oposição ao próprio Legislativo, né? Então dá para melhorar muita coisa, dá para dar uma renovada. A gente tem vereadores aqui que já estão há 4, 3, 5 mandatos, já estão até em condições de se aposentarem, né? Então abrir espaço para chegar um novo, porque a sociedade itaibense cresceu, né? A gente saiu de 28 mil habitantes para 33 mil no último censo, né? A gente percebe nitidamente que Itaíba tem riqueza circulando, todo mundo tem seu carrinho. Uma cidade que a gente contava os carros nos dedos na década de 90, está tendo trânsito, entendeu? Então, assim, precisa olhar para a cidade com outro olhar, um olhar de alguém que já morou em cidade grande, que já experienciou, precisa reoxigenar para poder dar oportunidade, porque o novo, ele pode vir com esse gás todo, né, e fazer umas mudanças e pela experiência com a juventude, né, a população. Eu até perguntei esses dias, tu tem, por exemplo, o cálculo, a estatística do eleitorado de Itaíba, quantos são os jovens? Quantos são os eleitores de meia idade, entre os 24 e 35 anos? Quantos são os mais idosos, né? Justamente tudo isso para você fazer políticas públicas, né? Então, acho que o Legislativo muito leniente com o Executivo, agora que deu uma sacudida, né? Mas eu entendo que tem os arranjos políticos que eles fazem e tal, mas há uma leniência. O Gessé Tenório, por exemplo, já vem há muito tempo batendo na tecla. O Jandilson Gomes começou lá atrás, mas infelizmente assumiu o cargo público, não conseguiu fazer o trabalho que ele fez, né? Que ele vinha fazendo de fiscalização e tal. E aí eu reputo, assim, às vezes mesmo,
a falta um pouco mais de fiscalização do alinhamento de alguns parlamentares com o executivo e às vezes um pouco a falta de conhecimento mesmo, que é onde eu falo, onde surge o vereador assistencialista. Então eu, na falta de um pouco mais de conhecimento para bater no contrato, para ir lá em cima fiscalizar aquele contrato, porque o advogado vai olhar para mim e vai dizer que está certo, então eu não tenho conhecimento, eu não vou conseguir contradizê-lo, né? Então eu faço e vou para a parte assistencialista, que é importantíssimo. Mas só existe essa parte do vereador assistencialista quando o executivo não cumpre o seu papel. Se o executivo cumprisse seu papel, precisava de um vereador desperdiçando o seu tempo e recurso para ir levar um paciente em Arco Verde, em Garanhuns, em Recife? Não. Se tivesse carro suficiente na Secretaria de Educação com motorista, precisava. Entendeu? Então, assim, então eles deixam de fazer essa fiscalização, muitos vereadores assumem o papel de fazer o trabalho que é do executivo, e para o executivo é ótimo, porque o vereador que deveria estar fiscalizando está perdendo o seu dia, 2, 3 dias da sua semana, levando paciente, atendendo um aqui e acolá, né? Quando na verdade que teria até a Secretaria de Saúde fazendo isso, né? Então facilita a vida do executivo. Então o legislativo precisa, né? Agora a gente está num pré-ano de eleição aí, a gente viu que deu uma chacoalhada aí, eu costumo dizer que as peças estão na mesa, os cavalos começaram a se movimentar no xadrez, né? E espero que os parlamentares entendam, né? Que a disputa ela é saudável, né? A renovação da Câmara ela é saudável. E eu vejo que haverá espaço para uma renovação natural em 2025 aqui na casa. Por quê? A gente tem 2 vagas que vão ser criadas, tem alguns parlamentares que vão disputar executivo, né, como vice-prefeito, tem alguns parlamentares que falam que não querem vir para a reeleição, então há uma oportunidade de uma renovação na Câmara. Agora é aquilo que eu digo para o cidadão itaibense, não dá para exigir mudança votando da mesma forma que vem votando há 3 décadas, né? Então, para a gente ter mudança, a gente precisa votar diferente. E é uma frase que vai ser usada com certeza se eu for candidato na minha campanha durante todo momento. Bom, André, já partindo aqui para o encerramento da nossa conversa, você, por morar em Brasília, conhecer todo como funciona o movimento ali político nacional, eu queria saber de você como você está avaliando esse 3º mandato do Lula, né? Na questão política, o relacionamento com o Congresso Nacional e na questão econômica. Eu queria que você fizesse essa avaliação desses 2 setores, político e econômico, hoje no Brasil. Entendi. Wellington, é o seguinte, a minha experiência de 4 anos de Brasília, né, eu peguei todo o governo Bolsonaro, eu cheguei literalmente no governo Bolsonaro, eu cheguei em Brasília, ele assumiu em janeiro de 2019, eu cheguei em abril, né, acompanhei todo o governo Bolsonaro, veio a pandemia, ali eu aprendi muito, cara, é uma faculdade, é uma pós-graduação, né, e aí veio a reeleição do ex-presidente Lula, agora presidente, que pega o país, né, para continuar colocando as pautas que é a pauta da sua linha ideológica, né? A economia é uma outra situação tal. Eu vejo a questão da economia, por exemplo. Eu vejo algumas coisas mudaram, os preços dos alimentos deram uma melhorada. Inegavelmente, né? A gente chega hoje, encontra o arroz, o feijão, o óleo mais barato. A gasolina, inegavelmente, a gente teve pico de estados a vender o litro de gasolina a R$10, R$8, R$7,80. Eu lembro que na época eu viajava aqui, vinha aqui por Alagoas, achava o posto com litro de gasolina a R$7,90, R$7,80, né? Hoje está na faixa dos R$5 aí, 4 e pouco, né? Consolidou algumas coisas que eu acho e reporto muito importante, né? A questão da consolidação do Bolsa Família em R$600, essa renda extra para criança de até 6 anos de 150, mais R$5 para o adolescente, né, de 7 até 18 anos de idade. Trouxe os mais médicos, que a gente sabe que no interior do país realmente os médicos formados em capital, né, vindo de famílias abastadas, não querem ir para o interior do país clinicar e perder sua qualidade de vida, perder, né, o estilo de vida que tem, de praticar esporte, de show e ter cultura. Não tem. O médico que se forma hoje, ele quer ficar na capital, ele quer atender na capital. É muito difícil você mandá-los para o interior, e eu entendo, e é muito difícil. Eu enfrento esse dilema hoje. Eu chego aqui em Itaíba e eu falo, eu quero comer um negócio diferente, não tem. Eu quero ir num café, comer um doce diferente, não tem, né? Então, assim, é muito difícil para quem vem de cidade grande, cresceu, viveu em cidade grande, você chegar no interior, né? É muito difícil abrir mão disso.
Questão econômica, eu sou investidor da Bolsa de Valores da B3, eu acho que melhorou a economia, né? O Haddad está fazendo um trabalho razoável. Eu acho que tem uma trava com o Banco Central, né? Porque a gente está com. Eles estão com o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, que tem a sua independência, que era uma crítica que eu sabia que ia vir, né? Então eu vou ter um presidente do Banco Central que foi indicado pelo meu adversário. Então esse cara vai conseguir travar algumas coisas na política econômica. Tanto é que a nossa taxa de juros estava 13,75. O mercado esperava, né, na pressão, depois que o Gabriel Galípolo foi, né, para lá compor a diretoria do Banco Central, uma diminuição de 25% na taxa de juros e ela ficasse ali a 13,50%. Eles surpreenderam, cortaram 50%, né? Então foi uma surpresa, sinaliza para o mercado. E aí o meu melhor, assim, como consumidor, eu vejo quando eu vou no mercado, né, o preço das coisas diminuíram. A Bolsa de Valores é o meu termômetro como investidor, por exemplo. Quando o presidente Lula assumiu lá em janeiro, a Bolsa de Valores ela estava na casa dos 101 pontos, 108, 105, sempre naquela sazonalidade ali. Ela chegou ao pico de 102 mil pontos agora. Essa semana a gente teve uma notícia alargando aí que a Bolsa teve 10 quedas consecutivas e isso só tinha acontecido lá em 1984. Mas se você pega as ações sólidas de empresas como a Petrobras, como a Vale do Rio Doce, o setor de petróleo, essas empresas estão gerando lucro e as ações estão subindo, né? Então, a Bolsa deu um pico de 122 mil pontos, testando a resistência da Bolsa para chegar aos 130 mil pontos. Então, alguns analistas do mercado financeiro falam que a Bolsa ela tem margem para chegar a 130 mil pontos agora em dezembro, né? E o pessoal fala que até 2025, 2026 a Bolsa pode chegar a 190 mil pontos. Então, assim, aí tem outras questões de políticas, eu sou um filho, né, de políticas públicas, né, foi lançado agora o PAC, vai vir a questão agora da Minha Casa Minha Vida, que eu acho importante, deve vir alguma coisa voltada, teve esse programa do Desenrola para tirar o pessoal endividado, porque realmente tinha muita gente que tinha um nome negativado por uma dívida de R$100, né? O que o governo fez? Isentou, que era uma proposta do Ciro Gomes, que foi muito criticado quando ele lançou, vou tirar todo mundo do SPC. O pessoal, né, ria da cara do Ciro Gomes. O que fez? Dívida de R$100, o governo pagou, fez acordo lá com os credores, limpou o nome da galera, a galera vai voltar a ter crédito, e dívidas maiores, tinha banco dando desconto de 96%, entendeu? A questão agora de fomentar a indústria automobilística com incentivo à compra de carro, não só de passeio, até para caminhão, né? Foi muito importante, deve vir de novo. Eles devem lançar agora, e deve esperando novamente aquela questão do desconto para a linha branca, que é para o pessoal trocar geladeira velha, fogão, comprar novos, né? E quem não tem poder comprar fogão, micro-ondas e tal, que incentiva empresas como a Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, que trabalha no comércio de linha branca, né? E eles estão batendo nisso. Pra você ter uma ideia, a própria Magazine Luiza, a dona Luiza Trajano, ela batia no Campos Neto. Você tem uma entrevista com ele fala, pelo amor de Deus, baixa a taxa de juros, a gente não está aguentando, porque a taxa de juros muito alta, ela freia o consumo, né? Ela freia o acesso ao crédito. Eu vou pegar R$10.000 emprestado, vou ter que pagar 30, porque a taxa de juros está alta. Se ela baixa, eu pego 10 mil, vou pagar 5. Né, 15, né, os juros, 5 mil de juros, né? Então, assim, é isso que influencia. Então, ela freia a tomada do empréstimo, freia o consumo, e aí o país fica travado. São 6 meses de governo, você tem razão na tua fala, o presidente Lula não tem o Congresso Nacional igual ele teve nos 2 primeiros mandatos, isso é fato, quem analisa, mas ele é um homem político que ele tem tentado fazer o trabalho. Por exemplo, agora ele vai dar um ministério para o Silvio Costa Filho, deputado federal aqui de Pernambuco, na tentativa de trazer os republicanos, que tem 10 deputados para a base do governo. Mas o próprio republicano já falou que isso não é garantido, né, de ter os 10 votos. Tem 4 deputados que estão apoiando, mas não é a totalidade. A mesma coisa do PP, né? O Ciro Nogueira falou, o André Fufuca está indo para assumir ministério, mas o PP não vai estar com o governo. Então, assim, aí você vê a expertise do presidente, né? Mesmo não tendo garantido, o próprio Ciro Nogueira faz, eu não quero me reunir com o Lula porque o Lula tem um canto da sereia, né? Ele pode me convencer a ir para a base do governo. Mas eu reporto importante a oposição. A oposição é importante. Tem gente que acha que a oposição só vê o lado ruim da oposição. Sem oposição, o governo não trabalha, faz as coisas soldadas. Então é importante.
Então, assim, o governo, com geral, nesses primeiros, mês 8, né? 8 meses de governo, eu reputo um governo de médio para bom, talvez com a mudança do presidente do Banco Central em 2024, ele consiga destravar essa questão do juro e fomentar mais ainda, né? O pessoal até me pergunta, Adriel, você acha que eles vão isentar no futuro quem fez empréstimo no Bolsa Família? Inclusive é uma possibilidade, né? A galera que se endividou lá, fazendo empréstimo no Bolsa Família, de isentar, né? De pagar. Então é isso, cara. Eu acho que tem um governo bom até aqui, do que eu venho percebendo. Tem algumas coisas que precisa alinhar, mas, no geral, uma avaliação geral é um governo bom. Muito bem, Adriel. Partindo aqui para o encerramento, já conversamos sobre diferentes temas aqui da política municipal, temas importantes que é de fundamental importância levar isso para a sociedade itaibense. Muito obrigado, quero agradecer aqui mais uma vez a sua disponibilidade de vir até aqui ao podcast. Quero suas considerações finais, sua mensagem ao povo itaibense para a gente poder encerrar o nosso bate-papo aqui. Bom, Wellington, agradecer o convite, deixar a mensagem final aqui para todo cidadão itaibense, toda a população, sítios, né, Distrito, Negra, Giral, Salgadinho, né, eu sei que eu tenho um alcance muito grande por causa da Folha Itaibense. Se me virem na rua, não tenham vergonha de vir me cumprimentar. Às vezes as pessoas vêm me cumprimentar e eu recebo depois a mensagem: eu vi você em Itaíba e não fui falar com você porque fiquei com vergonha. Gente, eu sou uma pessoa super acessível, falo com todo mundo. Então, assim, agradeço muito o carinho com que eu sou recebido toda vez que eu volto aqui e quero assim, de coração, poder voltar a morar em Itaíba, ter uma experiência depois de 22 anos fora de Itaíba, poder voltar a conviver com o meu povo, a readquirir a cultura que naturalmente você vê que eu não tenho sotaque daqui, eu não tenho um sotaque pernambucano, eu não tenho um sotaque característico de nenhum lugar, porque eu fui embora muito jovem, fui morando em diversos locais, então fui perdendo o meu sotaque, mas continuo apreciando a nossa cultura, a nossa música, né? Então, obrigado a cada um de vocês e espero, né, estar a contento entregando aquilo a que eu me propus a vocês, e vou continuar fazendo o meu trabalho. E precisando, o Adriel Gael está disponível por meio da Folha Itaibense. O meu contato de WhatsApp está lá disponível na Folha Itaibense. Pode pegar, mandar sua denúncia, sua matéria, a gente analisa e publica. Sempre fui muito acessível. Obrigado a cada um de vocês pelo carinho de sempre e até a próxima oportunidade. Quem sabe lançar a candidatura, né? Sim, quem sabe lançar essa candidatura aí tão esperada por muitos. Então, muito obrigado, Adriel, muito obrigado, Wellington, que está ali fazendo todas as transmissões. Muito obrigado a quem nos assistiu aí, uma satisfação ter vocês acompanhando o nosso podcast Itaíba no Caminho Certo. Que Deus abençoe todos vocês, que tenham uma excelente semana, uma semana produtiva e até o próximo episódio, se assim Deus permitir. Muito obrigado.